Fui para a Rússia esperando tensão, guerra e sanções, tudo que via na TV. Mas aconteceu o contrário, viu? Em vez de tensão, eu me apaixonei em cada esquina. Era princesa para todo lado, já nem sabia para onde olhar. Uma cidade pulsante, gente sorrindo. E pelo amor de Deus, nunca vi tanta mulher linda com sorriso sincero e de bem com a vida. A cada passo, a história que via em noticiário da TV ia desmoronando. Pouco a pouco. E aí eu entendi. Eu estava no lugar errado? Ou a mídia exagera muito? 1. A vida real. Cara, a primeira coisa estranha da Rússia não foi a língua, nem a política, nem alguém me olhando torto. Foi pagar. Eu cheguei em São Petersburgo achando que o desafio ia ser decifrar o cirílico, pedir comida sem passar vergonha, mas não. O problema era bem mais básico. Meu cartão não funcionava para nada. Nada, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, tudo virou enfeite de carteira. E aí você entende rápido, na Rússia, dinheiro vivo não é opção, é regra. Você volta direto pro modo anos 90, contando nota, separando maço, guardando dinheiro na cueca do lado do meu ovo, e com aquela sensação estranha de que tá fazendo algo errado, mesmo não estando. E é aí que a ficha começa a cair. Isso aqui não é um país quebrado, é um país desconectado do sistema financeiro ocidental. Coisa bem diferente, né? Só que de fora vendem tudo como se fosse a mesma coisa. Claro que tem perrengue. Comprar coisa online vira um parto. App de táxi não funciona sem chip russo. Você anda com dinheiro demais no bolso, o que nunca é confortável. Mas ao mesmo tempo, a cidade funciona. Café cheio, restaurante aberto, gente comprando, conversando, vivendo. Aí eu pensei, tá, agora eu vou ver o efeito das sanções. Só que não. Para quem não sabe, a Rússia ainda vive sob sanções internacionais impostas por Estados Unidos, União Europeia e aliados por causa da guerra na Ucrânia. Tem corte financeiro, comercial, energético, petróleo russo, por exemplo, foi vetado por via marítima em vários países. Na teoria, isso deveria aparecer na rua. Na prática, não foi o que eu vi. Eu comecei a andar e estava tudo aberto, shopping funcionando, restaurante cheio, café lotado. A pergunta vem sozinha. Ué, cadê as sanções? Elas estão ali, só não do jeito dramático que a gente imagina. McDonald's, KFC, Starbucks sumiram. Mas não foi sumiu e acabou. Foi mais saiu o dono, ficou o prédio. No lugar do Starbucks tem outra marca, outro nome, outro dono. O logo, quase igual. O cardápio, praticamente o mesmo. E o café. Continua sendo café, porque no fim do dia as pessoas ainda querem sentar, conversar e tomar um café e sanção nenhuma muda isso. De fora parece que desligaram tudo. Por dentro parece que só trocaram a etiqueta. Não tem clima de colapso, tem uma adaptação silenciosa, quase constrangedora de tão normal. Isso quebra totalmente aquela imagem de país travado, parado, sobrevivendo no modo emergência. Não é vida perfeita, claro, tem impacto, tem limitação. Mas não é esse cenário de filme apocalíptico que vendem pra fora. E andando ali, com dinheiro no bolso, loja cheia e café funcionando, duas perguntas começaram a incomodar de verdade. Se o sistema caiu, mas a vida continua, o que exatamente caiu? E essa história de sanção foi feita para parar quem, afinal? O governo? Ou o turista que achou que ia chegar num deserto econômico? 2. A Rússia que ninguém mostra. Depois de entender que o dinheiro funcionava, que café existia e que a cidade não estava vivendo um episódio de The Walking Dead, eu finalmente comecei a olhar em volta. E foi aí que São Petersburgo começou a me constranger. Porque na minha cabeça, Rússia era cinza, pesada, prédio brutal, tudo meio soviético, meio deprimente. Só que São Petersburgo simplesmente ignorou esse roteiro. Ela é bonita demais, e não é bonita arrumadinha. É bonita de exagero. Prédio grande, colorido, cheio de detalhe, canal passando no meio da cidade, ponte para todo lado, cúpula dourada surgindo do nada. Aí você entende por que chamam isso aqui de Veneza do Norte. Não é força de expressão, é inveja mesmo. São Petersburgo, fundada em 1703, ganhou esse apelido por causa dos canais, das pontes e da arquitetura elegante às margens do rio Neva. E tem um motivo claro para isso. Essa cidade não foi feita para parecer Rússia, ela foi feita para parecer Europa. Foi criada no século XVIII por Pedro o Grande, justamente para ser a janela da Rússia para o Ocidente. O recado era simples, olha pra gente, a gente também sabe fazer cidade bonita. E deu certo. Você anda alguns quarteirões e pensa, isso aqui poderia ser Paris. Anda mais um pouco. Ok, isso tá com cara de Amsterdã. Vira a esquina e pronto. Agora é Veneza. Se eu te mostrasse essas imagens sem legenda, você nunca chutaria que isso é Rússia, e isso quebra completamente tudo que a gente foi treinado a imaginar. Porque São Petersburgo não parece uma cidade soviética.
Ela parece uma cidade imperial que sobreviveu ao tempo. E um detalhe importante, isso não é cidade cenográfica nem cartão postal isolado. Estamos falando de quase 6 milhões de habitantes, uma das maiores cidades da Europa. É vida real acontecendo num cenário absurdo. E enquanto eu andava, uma ideia começou a bater forte. Será que a Rússia que a gente imagina nunca incluiu São Petersburgo? Porque aqui não tem clima de fim do mundo. Tem clima de cidade que sabe exatamente quem ela é e não faz a menor questão de explicar isso para ninguém. E quando você chega nesse ponto da caminhada, a próxima parada é inevitável. A rua onde tudo acontece, onde a cidade se exibe, onde você entende como as pessoas vivem de verdade. Nevsky Prospect. E ali, a coisa muda de nível. 3. A rua onde tudo acontece. Em toda cidade grande existe uma rua que funciona como vitrine. É aquela que concentra tudo ao mesmo tempo. Comércio, bar, restaurante, gente bonita, turista perdido e morador apressado. Em São Petersburgo, essa rua é a Nevsky Prospect. Pensa numa Oxford Street, só que mais larga, mais bonita e com muito menos cara de parque temático. Você começa a andar por ali e percebe rápido que isso não é só uma rua comercial. Aquilo é palco. Tem loja de souvenir, café, restaurante, bar, museu, igreja monumental, tudo misturado. A Catedral de Kazan, por exemplo, surge no meio da avenida como se fosse normal cruzar com um prédio daquele tamanho indo para o trabalho. Mas o mais curioso não é a arquitetura, é o clima. A rua está cheia, gente andando rápido, gente passeando sem pressa, casal rindo, amigos conversando, trânsito fluindo, nada ali parece uma cidade em crise. E aí eu reparo em outra coisa, quase não tem turista, ou pelo menos não aquele turista clássico. Quem chama a atenção ali sou eu, falando inglês, com câmera na mão, parando para olhar tudo como quem acabou de cair de paraquedas. Eu começo a sentir uns olhares, nada agressivo, mais curiosidade mesmo, tipo, esse cara tá fazendo o que aqui? E isso muda completamente a experiência. Você não é invisível, não é mais um no meio da multidão turística. Você vira parte do cenário estranho. E curiosamente, isso deixa tudo mais humano, porque as pessoas conversam, brincam, comentam futebol, reclamam de política, mas do jeito delas, sem performance. Aí você percebe uma coisa importante. A cidade não está tentando provar nada para ninguém. Ela só está vivendo. Enquanto muita capital europeia hoje parece tensa, silenciosa ou excessivamente policiada, a Nevsky Prospect parece relaxada. Bar aberto, mesa na calçada, gente bebendo no meio da semana, como se fosse normal. E talvez seja. E andando ali, no meio desse teatro humano, vem aquela pergunta incômoda. Quem foi que disse que uma cidade sob sanção precisava parecer triste? Porque se esse é o centro nervoso de São Petersburgo, então o nervo está funcionando muito bem. E é justamente ali, no meio dessa rua cheia de vida, que eu começo a reparar melhor nas pessoas, no jeito de se vestir, na confiança, na postura, especialmente nas mulheres. E isso muda completamente a leitura da cidade. 4. Mulheres e o jogo social. Depois de alguns minutos andando pela Nevsky, você para de olhar os prédios e começa a olhar as pessoas. E aí São Petersburgo muda de categoria, porque não é só uma cidade bonita. É uma cidade vaidosa, no bom sentido. As pessoas se cuidam, se vestem bem, andam com postura, até no frio. Não tem aquela estética de larguei mão da existência. Aqui existe presença. Isso muda o clima da rua, o jeito de andar, de olhar, de conversar. As mulheres chamam atenção não por exagero, nem por roupa curta ou pose de Instagram. É postura. Elas passam como quem sabe onde está indo, sem pedir desculpa e sem tentar agradar ninguém. E quando as pessoas se respeitam e se cuidam, o espaço público vira lugar social, não campo de batalha. Ninguém parece com medo, ninguém anda perdido, ninguém está tentando fugir. Esse estereótipo do russo frio e fechado cai rápido. Na rua, as pessoas conversam, riem, se encontram depois do trabalho, param em cafés, sentam em bancos. A cidade te puxa para fora de casa. Aí você entende por que São Petersburgo é vista como a cidade mais europeia da Rússia. Não só pela arquitetura, mas pelo comportamento. Existe vida entre o trabalho e a casa. Existe encontro. Existe noite. Existe rua. E quando você soma isso com uma cidade bonita, segura e funcionando, bate aquela pergunta inevitável. Eu conseguiria viver aqui?
Foi mais ou menos aí que eu conversei com uma garota russa. Conversa normal, sem entrevista. Eu perguntei o que alguém precisa saber antes de vir para a Rússia de verdade. Ela riu e mandou a real. Primeiro, não cumprimente desconhecidos na rua e não pergunte, tudo bem? Lá isso soa falso. Se não conhece, não puxa papo. Não é grosseria, é respeito. Segundo, entrou na casa de alguém, tira o sapato. Sempre. Regra sagrada. Terceiro, se prepare para o chá preto, forte e quente. Café existe, mas o ritual é o chá. Quarto, estude inglês. Muita gente fala, principalmente nas cidades grandes. E quinto, russo gosta de se reunir. Jantar com amigos quase sempre tem bebida. Não para cair, mas porque faz parte do encontro. Ela falou tudo rindo, como quem avisa um amigo para não pagar mico. E ali ficou claro, a Rússia pode parecer fechada por fora, mas por dentro é cheia de regras invisíveis. Quando você entende essas regras, a cidade deixa de ser estranha e começa a fazer sentido. 5. Verão e noites brancas. Tem uma coisa que muda completamente São Petersburgo. E não, ela não aparece em nenhuma foto de inverno dramática com gente de casaco até a testa. Chama-se verão. A cidade fica a pouco mais de 60 graus de latitude norte, quase encostada no Círculo Polar Ártico, e isso cria um fenômeno maravilhoso chamado noites brancas. Entre o fim de maio e julho, o sol praticamente se recusa a ir embora. Ele dá uma sumida tímida perto das 11 da noite e volta antes das 3 da manhã, como quem diz, relaxa, já volto. Agora pensa comigo. O que acontece com uma cidade de quase 6 milhões de pessoas quando a noite basicamente não existe? Exato. Ela enlouquece no bom sentido. O dia vira um elástico. Estica, estica, estica. E junto estica a vida. Depois do trabalho, ninguém corre para casa. As pessoas caminham, sentam nos parques, param perto dos canais, conversam como se ainda fossem 6 da tarde. E isso não é exceção, não é evento especial. É rotina. É também no verão que a cidade coloca o bloco na rua. Festivais, concertos ao ar livre, eventos das noites brancas. Antes da guerra, isso atraía milhões de turistas internacionais. Hoje, mesmo sem essa multidão toda, o costume ficou. A cidade aprendeu a aproveitar o próprio verão e não largou mais. E aí tem outro detalhe que muda tudo: o mar. São Petersburgo tem acesso direto ao Golfo da Finlândia, ligado ao Mar Báltico. Isso cria praias urbanas, calçadões e áreas abertas onde as pessoas passam horas simplesmente existindo. Não é praia de selfie nem de vendedor gritando, é espaço público sendo usado. E cidade com mar é outra coisa. Ela respira diferente. No verão, esses lugares enchem de famílias, amigos, casais, gente tomando sol quando aparece um raio, gente caminhando à noite sem aquela sensação de acabou o dia, bora dormir. E aí vem a parte mais engraçada. Isso não vira bagunça, não é vida noturna caótica, não é barulho infinito, é convivência. A cidade não vira palco, vira sala de estar gigante. E olhando tudo isso, a pergunta vem quase rindo. Como alguém ainda imagina São Petersburgo como um lugar frio, isolado, sem vida? O verão faz exatamente o oposto. Ele alonga o dia e parece alongar também a vontade das pessoas de viver a cidade. 6. A noite que funciona. Quando escurece, ou quando quase escurece, porque aqui isso é relativo, São Petersburgo não se recolhe. Ela troca de roupa, as luzes acendem, os bares começam a encher, os restaurantes ganham vida. De repente aparecem mais carros de luxo. Gente bem vestida sai do trabalho direto para a rua, como se o expediente fosse só o intervalo entre duas partes do dia. E o clima muda. Não tem aquela sensação de vamos embora logo. Tem clima de permanência. As pessoas andam devagar, conversam na calçada, sentam para beber sem ficar olhando o relógio a cada 5 minutos. E aí vem uma coisa que eu não esperava sentir tão cedo: segurança. Não aquela segurança exagerada de polícia em cada esquina, sirene, cara fechada. É outra coisa. É a sensação simples de poder andar. Celular na mão, câmera pendurada, sem ficar olhando por cima do ombro o tempo todo. E isso pesa. Porque se você já andou à noite em várias capitais europeias nos últimos anos, você sente a diferença na hora. Tem cidade hoje em que sair à noite parece teste de sobrevivência social. Aqui não. Não estou dizendo que é perfeito nem que nada acontece.
mas a sensação é outra. É a diferença entre andar tenso e andar presente. E isso muda completamente a vida noturna. Os bares ficam cheios até tarde, a música não parece clandestina, as pessoas não parecem com medo de estar ali. Você vê grupo de amigos, casais, gente sozinha, todo mundo dividindo o mesmo espaço sem aquela tensão invisível no ar. E aí me veio uma pergunta bem simples. Quantas cidades bonitas do mundo perderam isso sem nem perceber? Porque São Petersburgo à noite não parece uma cidade em crise, parece uma cidade confiante. Confiante o suficiente para deixar as pessoas viverem. E quando você anda assim, tranquilo, observando tudo, inevitavelmente acaba entrando em outro universo da cidade. Enquanto muita cidade europeia virou manual de sobrevivência, aqui a noite ainda parece noite. 7. A cidade que sobreviveu. Eu saio do metrô e dou de cara com ele. Lenin, estátua grande, postura séria, zero carisma de selfie. Aquela presença que não pergunta se você concorda, ela só tá ali, te encarando como quem diz, sim, isso aqui aconteceu. E é aí que você lembra, São Petersburgo não é só bonita, ela é carregada muito. Essa cidade já foi São Petersburgo, depois virou Leningrado, depois voltou a ser São Petersburgo. Pouca cidade no mundo trocou de nome por causa de revolução, guerra e colapso de império, e ainda continuou em pé, funcionando, bonita e cheia de gente andando para lá e para cá, como se fosse normal. Foi daqui que a Revolução Russa ganhou corpo em 1917. Foi aqui que Lenin virou símbolo, e foi aqui também que a cidade quase desapareceu do mapa. Durante a Segunda Guerra, Leningrado ficou 900 dias cercada, sem comida, sem aquecimento, sem saída, mais de 1 milhão de pessoas morreram, e mesmo assim, a cidade não caiu. O que, sinceramente, já é absurdo por si só. E aí você anda hoje por essas praças lindas, vê casal tirando foto, criança correndo, gente rindo e pensa, cara, isso aqui já foi um inferno absoluto, até você lembrar de novo. O cruzador Aurora tá lá, quietinho, bonito, quase fotogênico. Mas foi um tiro simbólico daquele navio que apertou o botão da revolução. Um tiro. Um país inteiro virou do avesso. Nada dramático. Só história pesada estacionada na sua frente. E esse é o charme estranho de São Petersburgo. Ela é linda, mas não é leve. Ela se veste de Europa, mas carrega cicatriz soviética. É vitrine e trauma ao mesmo tempo. Talvez por isso ela tenha essa energia diferente, confiante, mas séria, viva, mas consciente do que já passou. Porque vamos combinar, quando um lugar sobrevive à revolução, fome, cerco e quase apagamento, sanção, inverno rigoroso e isolamento, não assustam tanto assim. É tipo, já vimos coisa pior. E depois de um dia inteiro andando, observando, absorvendo tudo isso, a sensação que fica não é medo, é confusão. Confusão boa, aquela que bagunça a cabeça. Porque nada, absolutamente nada, bate 100% com a imagem que te venderam. Hey, e se você chegou até aqui, comenta São Petersburgo aí embaixo, porque só quem assistiu até o fim entendeu o tamanho desse choque. E antes de sair, não perde o vídeo que está aparecendo na tela agora, viu? Sério, esse lugar é lindo demais. E o que eu vi lá muda completamente a forma de olhar para o país. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!